Fala, coração! Toda semana tem aula nova de literatura por aqui. Livro A Falência, Júlia Lopes de Almeida, é lista de leitura obrigatória da Universidade Federal do Paraná. Vamos lá, coração, nós já conhecemos a Júlia, né? Júlia Lopes de Almeida, estão aí os anos de nascimento e morte. Ela deveria ter sido a primeira mulher a pertencer à Academia Brasileira de Letras, quando, na época da fundação. Só que seria a única mulher, e por essa razão colocaram em seu lugar o marido dela. Beleza? Então ela era uma mulher bem à frente do seu tempo, né? Abolicionista, pacifista, feminista, precursora de muita coisa boa aí, tá? E foi discriminada simplesmente por ser mulher. Na FUVEST, atualmente, está o livro Memórias de Marta dela, tá? E o livro A Falência, antes de estar na lista da Universidade Federal do Paraná, já esteve também na lista da Unicamp. Beleza? Na minha modesta opinião, é um livro até mais consistente do que o Memórias de Marta, tá bom? Para entender o livro A Falência, e aí o título até do livro, né? Importante conhecer esse fato aqui da história do Brasil. Beleza? É o chamado encilhamento. Então já coloquei logo de cara aqui, já de saída, porque todo o enredo do livro vai girar em torno desse fato. Período de crise econômica, vejam as datas ali. 1889, nós tivemos o quê? A proclamação da República, um ano depois da abolição. Então foram duas mudanças extremamente significativas dentro da história do Brasil. O fim do Império, início da República, e o fim da escravidão. Uma mudança política e uma mudança econômica. Dentro desse contexto, até 1891, tá? Nós temos o quê? O chamado encilhamento, política financeira expansionista, especulativa, que resultou em inflação descontrolada, desvalorização da moeda e colapso do mercado de ações. Tá? Lógico, a falência do título ela vai estar diretamente ligada a essa questão econômica aí, beleza? Então é importante ter alguma noção, alguma referência disso, tá? Protagonista do livro. Então, livro narrado em terceira pessoa, nós temos aí, né, um narrador onisciente, ou uma narradora onisciente, se você fizer questão. Gira em torno de quem? Quem é o protagonista da história? Francisco Teodoro. Vejam as características dele. Imigrante português, quase analfabeto, alcança fortuna, é dono de uma das casas mais graúdas do comércio de café no Rio de Janeiro. Belo ar de burguês satisfeito, é assim que nós o encontramos já no início do livro. Mora com a família numa mansão na praia do Botafogo. E aí é lógico, né? Duas obras publicadas na última década do século XIX, na literatura brasileira, estão ecoando aqui, evidentemente, né? Nós temos o João Romão e Miranda são personagens do livro O Cortiço. O Cortiço está na lista aí da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, tem aula aqui no nosso canal, no nosso perfil do Cortiço. Cortiço é um clássico da literatura brasileira, tá? Publicado aí, né, na última década do século XIX. Vai estar influenciando aqui o livro A Falência, da Júlia Lopes de Almeida? Sem dúvida. João Romão era o português ambicioso, dono do Cortiço. Miranda, vizinho dele, morava no sobrado ao lado do Cortiço, também um português ambicioso. Tá? Então qualquer semelhança aqui não é mera coincidência. Outra obra que está ecoando,
Quincas Borba do Machado de Assis. Onde vai morar o Rubião, o protagonista, né? Numa mansão no bairro de Botafogo. Beleza? Tá? Então vamos lá, né? Deixando aí as semelhanças de lado e pegando aquilo que é específico deste livro. Em seu passado, Francisco Teodoro, caixeiro quase analfabeto, não pudera ser menino nem moço, até aí igual ao João Romão. Beleza? Ele, né, vai querer ascensão econômica a qualquer preço. E ele consegue isso. Então, por meio do trabalho dele, ele é extremamente ambicioso, ele vai conseguindo isso. Tá? Ele vai se casar porque ele quer ter um herdeiro. E aí ele vai buscar Camila, ou simplesmente Mila, tá? Onde? Em Sergipe. Praticamente ali ele contrata, né, a esposa. Cunhado Joca, vagabundo, manda a filha Nina para viver em sua casa também, né, no Rio de Janeiro. Beleza? Então ali, né, faz praticamente um contrato de casamento. Ele escolhe a esposa, tá? Não sei se escolheu muito bem, mas vai levar consigo ainda essa Nina aí, né, que é filha do cunhado dele. Ali embaixo, coração, o desejo e o objetivo do Francisco Teodoro. Nunca os filhos saberiam o que era uma infância como fora a sua, desagasalhada, errante. Nunca a mulher saberia o que era ter um desejo sem esperança de satisfação, e a todos envolveria sempre o luxo, a abundância e a alegria. Então é evidente, né? Ele que saiu, vamos dizer assim, da ignorância e da miséria e da pobreza, agora que ele alcançou fortuna, ele quer usufruir disso, tá? E quer oferecer isso à família, à esposa e aos filhos. Beleza? Então, né? É só você lembrar do João Romão, tá fácil conhecer aqui o nosso protagonista. O livro, coração, publicado em 1901, ele está bem dentro das características do realismo-naturalismo. A temática, a gente vai começar a perceber aqui, ela está mais para o realismo, mas a linguagem e algumas características acabam pendendo para o movimento naturalista. Vamos lá? A mulher Camila, filha de gente pobre de Sergipe, foi lá quase que contratada, resgatada, né, pelo marido, pelo Francisco Teodoro. Quando ela chega naquela vida boa, naquela vida confortável, com luxo, no Rio de Janeiro, capital do Brasil na época, vejam, vive para festas e para o amante. Então, principal tema da literatura realista é o triângulo amoroso, é o chamado bovarismo, termo que vem do livro Madame Bovary, de Gustave Flaubert, primeiro livro realista no mundo. O adultério masculino não era nem considerado, então o marido trair a esposa era, né, corriqueiro, comum, tá? Nem se chamava de adultério. Era quase que um direito adquirido. Agora, a mulher trair o marido, pronto, aí era o grande acontecimento. Beleza? Então estamos falando de adultério feminino, a esposa trair o marido. Aqui, a Camila, ou simplesmente Mila, ela vai trair o Francisco Teodoro com o Dr. Gervásio Gomes. E aí vem a descrição, vejam a descrição bem naturalista. Homem magro, nervoso, de 43 anos, trigueiro e apurado na toalete. Era ligeiramente calvo, tinha um olhar de que as lentes de míope não atenuavam a agudeza, e um sorrisinho irônico que lhe mostrava os dentes claros e miúdos como os dos roedores. Tá? Então a animalização, zoomorfismo, o ser humano comparado ao animal, um médico rico que não precisa exercer a profissão. Então é muito mais pelo luxo, é muito mais, né, pela futilidade, é muito mais pela vaidade que ela acaba, né, tendo esse caso
adúltero aí com o Dr. Gervásio Gomes. Beleza? Então, era algo ali mais ou menos, né, conhecido por todos. Então, um casamento meio, né, de fachada, um casamento arranjado, e aí esse adultério que acaba, né, saltando aos olhos. Tanto que, vejam, personagens secundárias. O filho mais velho, Mário, filho mais velho de quem? De Camila e Francisco Teodoro. Indignado com o comportamento da mãe, vinga-se gastando dinheiro com mulheres e farras. A filha Ruth, violonista sensível e talentosa, está ali, né, quase que à margem dentro dessa família. As gêmeas Lia e Raquel são duas crianças, são meninas de 6 anos de idade. Já falamos da sobrinha Nina, que veio no casamento, né, para o bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, veio de Sergipe, tá? Praticamente funciona ali como uma governanta na casa. E uma ex-escrava, lembrem, estamos no período imediatamente posterior à abolição, Noca, é uma faz-tudo que vai compor aí essa verdadeira fauna familiar. Tá? Então é sobre isso que gira o livro, uma obra realista naturalista. Tá? Vejam então agora aquela questão do encilhamento, que é fundamental para você entender o livro. O nosso Francisco Teodoro, que era um caixeiro humilde, quase analfabeto, ele já conquistou fortuna. Ele já tem a casa lá de café com grande destaque ali na sociedade carioca, na sociedade brasileira. Ele não precisava ter feito isso, mas é lógico, vem a ambição, né, gritar na orelha do cidadão ali, do personagem. Francisco Teodoro vai se envolver em especulações com o preço do café. Ele ouve muito esse Inocêncio Braga. Inocêncio Braga, negociante moderno, age mais com o espírito do que com os braços. Ou seja, né, trabalha mais na especulação do que na produção. E ele vai ouvindo esse cara, vai sendo influenciado por esse cara. Olhavam todos para o Inocêncio com um certo respeito, reconhecendo-lhe a superioridade intelectual. Então ele sabe o que ele está falando. Eu, Francisco Teodoro, sou um ignorante, não tive acesso ao estudo. E aí o Inocêncio Braga o tempo inteiro aponta um outro capitalista, Gama Torres, um brasileirinho magro. Vejam, ele é o português, o Francisco Teodoro é o português. Então quando ele olha para o outro ali, que é o brasileirinho magro, já tem uma discriminação, tá? Aquele está talhado para ser o nosso Rothschild. Ou seja, ele ouviu quem falar isso daí? O Inocêncio Braga. E aí ele fica com inveja. No início, Teodoro, Francisco Teodoro, protagonista, manifestava um soberano desprezo pelas classes intelectuais. Lógico, ele subiu na vida trabalhando. Ele conseguiu a ascensão social e econômica pelo trabalho, se matando de trabalhar. Mas agora ele começa a ficar desconfiado e ele não quer ficar para trás. Começou a pensar no Gama Torres, não aceitando que ele se tornasse o primeiro homem da praça. Então, né, o Inocêncio Braga conseguiu fazer a cabeça do Francisco Teodoro. Para não ficar para trás, para não ficar por baixo desse Gama Torres brasileiro, é que ele vai acabar dando um passo maior do que a perna, né? A ambição é o tema principal do livro. Ter a maior fortuna, tendo partido do nada, era toda a sua ambição. Ele quer ser o primeiro. Ele não quer ninguém à frente dele. Ele fechou os olhos e pensou na felicidade do Gama Torres. Quem sabe, talvez que ele pudesse fazer o mesmo. A época era favorável, o café rendia como nunca, e ainda havia esperanças de alta. Se fugisse aquela ocasião, perderia o ensejo de triplicar de um dia para o outro a sua já grande fortuna. Então, especulação, mercado de ações, ele quer ver a fortuna dele triplicar. Será que é isso que vai acontecer? Óbvio que não, né?
O título do livro já nos diz que não. A falência, e essa falência ela é, percebam, financeira, né, óbvia, mas também é uma falência moral, já começando por aquela hipocrisia, né, em que vive o casal. Lá vinha a notícia de que o café baixava de preço, pouco a pouco, invariavelmente. 15 dias mais tarde anunciava-se o fim de tudo. A grande casa Teodoro teve de declarar falência. E aí, constatação dele, né? Não queiras a riqueza, que ela engana e mente, mais vale ser pobre toda a vida. Óbvio que não, ele tentou a riqueza, ele conquistou a riqueza, ele só se iludiu, ele só quis dar o passo maior do que a perna, né? A ambição dele foi desmesurada, sem medida. Em que fizera ele até então consistir a felicidade e o seu merecimento aos olhos dela? Por que ele é respeitado na sociedade e na família? O tempo inteiro. Única e exclusivamente pelo quê? No dinheiro. Só no dinheiro. Ele era bom porque sabia cavar a fortuna, encher a casa de joias, de fartura e de conforto. Ele era bom porque, tendo partido de coisa nenhuma, chegara a tudo, visto que o dinheiro é o dominador do mundo e ele tinha dinheiro. Coração, vivemos neste mundo cada vez mais, né? Tá? Então não mudou nada, a coisa só foi amplificada, potencializada. Então, vale pelo dinheiro que tem. Enquanto tinha dinheiro, valia. Agora que foi decretada a falência, qual é o valor dele? O que ele é além desta fortuna? Beleza? Empobrecida, a família muda-se para a casa pequena de Nina. Lembraram da Nina? Que é uma agregada, aquela que veio de Sergipe ali por tabela? Ela tinha lá uma casinha, né? E aí, coração, é para essa casinha, não mais a mansão de Botafogo. E aí é bem parecido com o Quincas Borba, né? Lá no Quincas Borba é o casal, né, Sofia Palha, Cristiano Palha, que vão acabar roubando, né, a mansão das mãos do Rubião, do protagonista. Aqui eles vão ter que, né, se ajeitar numa casinha bem modesta desta Nina, que antes era agregada, ou seja, aquela que vivia de favor, e agora ao contrário, né? É ela que vai levar toda a família consigo. Quero pôr em nome de suas filhas a casa que o Senhor me deu. Vejam, era na época o quê? Do Francisco Teodoro, rico, que ela recebeu a casa. Então agora ela, por gratidão, acaba, né, manifestando dessa maneira. Ela é pequena, mas caberemos todos lá. Fez você muito bem em dizer-me isso. Eu precisava chorar. Bem vejo que não há só ingratos no mundo. Você é um anjo. Aceito o seu agasalho. Olhe por minhas filhas. Mas é lógico, né? O Francisco Teodoro tinha todo o seu valor, tinha toda a sua estima, a autoestima, concentrada o quê? No dinheiro. E agora que ele não tem dinheiro, ele não tem nada, ele não é ninguém. Envergonhado, Francisco Teodoro suicidou. E aí é óbvio, né? Vejam, a falência, né, financeira vai provocar essa falência moral. Desmoronou, né? A família desmoronou. Beleza? Além da mudança de casa, percebam, há outras mudanças. A gente vai perceber aqui também, né, a mudança que vai acontecer na Camila, na esposa. O mais interessante deste livro é uma mulher que está escrevendo. Lembrem, né, a FUVEST fez aquela lista lá só com escritoras, só com autoras, só com mulheres. É uma mulher escrevendo sobre o tema do adultério feminino. Quando a gente lê Gustave Flaubert, né, Madame Bovary, o livro Madame Bovary do Gustave Flaubert, é um homem escrevendo sobre isso. Quando a gente lê o Primo Basílio do Eça de Queiroz, é um homem escrevendo sobre adultério feminino. E numa visão extremamente crítica e, vamos lá, né, machista.
Aqui não, coração. Esta é a grande novidade do livro e acredito que o foco principal seja esse. Vou ler ali. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. O Essa de Queiroz, no Primo Basílio, não perdoou a Luísa, que trai o marido Jorge com o primo Basílio. O próprio marido perdoa a esposa, mas o autor Essa de Queiroz não. Mata a personagem. Fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros tenho sempre medo do fim, revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas e desespero-me por não poder gritar-lhes: hipócritas, hipócritas. Remorsos? Remorsos de quê? Pensa, Gervásio, é ela, Camila, falando com o amante, o doutor Gervásio Gomes. Pensa, Gervásio, que desde o primeiro ano de casado, o meu marido não me traiu também? Ou seja, né? 2 pesos e 2 medidas. Ao homem tudo era permitido, à mulher nada. Qual é a mulher, por mais estúpida ou mais indiferente, que não adivinhe, que não sinta o adultério do marido no próprio dia em que ele é cometido? Só que aí a Camila vai ter também uma decepção com o amante, o doutor Gervásio. Camila descobre que Gervásio era casado e havia abandonado a esposa por ter sido traído. Ou seja, ele não perdoou a esposa. Se ele não encontra perdão, não encontrara perdão para a esposa, como encontraria respeito para ela? Então é óbvio, né? Ela também, com esse tombo, com essa queda, com essa falência do marido, com essa mudança de vida, não tem mais aquele luxo, aquela ostentação toda, ela também vai acabar mudando completamente de figura. Ela deixa de ser aquela mulherzinha fútil, né? E ela passa a ganhar consciência e consistência também. Então é legal porque aí a gente percebe o quê? Uma autora que lá em 1901 é realmente feminista. Ela está aqui colocando a causa feminina na sua obra, tá? Já disse, né, mas estou reforçando aqui, a linguagem naturalista dentro do livro. Embora a temática seja mais realista, está mais ligada ao realismo, ela usa uma linguagem naturalista. Isso aparece também no Memórias de Marta. Então aqui exemplo, coração. Os carregadores serpeavam por meio de tudo aquilo, como formigas em correição, com a cabeça vergada ao peso da saca, roçando o corpo latejante nas ancas lustrosas dos burros. Ou seja, né, o trabalho humano, principalmente das classes mais baixas, vai sendo comparado ao quê? Ao animal. Então, o comportamento animalizado, o zoomorfismo está aí presente. O outro trecho também, essa questão, né, do corpo, né, das comparações com a anatomia. Tá? E aqui, coração, chegando ao final, né, é uma feminista à frente do seu tempo. Além de colocar essa mudança na vida da Camila, a Camila adquirindo consciência e mudando de perspectiva, mudando até de postura, né, enquanto personagem, a gente vai ter personagens secundárias mostrando essa temática. Então vejam, a violência doméstica. A Sancha da sua idade, negra, feia, suja, levada a pontapés, dormindo sem lençóis em uma esteira, comendo em pé apressada os restos parcos e frios de 2 velhas, vestida de algodões rotos, curvada para um trabalho sem descanso nem paga. Por quê? Que direito teriam uns a todas as primícias e regalos da vida se havia outros que nem por uma nesga viam a felicidade? Então ela é, né, abolicionista, ela é crítica em relação à sociedade, às desigualdades sociais. E aí vejam a questão feminina. A mãe de Catarina e Rino, morta a facadas pelo marido por ser adúltera. Então a mulher não tem o direito de trair, o homem tem. Ao homem é permitido, a mulher não. Então ela
cometeu adultério, o que aconteceu com ela? Foi morta a facadas. O que vai acontecer com a filha, a Catarina? Olha lá, opção por permanecer solteira. Isso naquela sociedade era extremamente avançado. A mulher era praticamente obrigada a se casar. A mulher que não se casava era discriminada, era mal falada. E aí, de novo, vai abordar uma questão que aparece no livro Memórias de Marta. Tá? Quase impossibilidade da independência feminina. Então, quer trabalhar, quer ter independência, mas a mãe Marta quer que a filha Marta se case, arrume um marido para não ser mal falada, para não ser mal vista pela sociedade. E aí a visão crítica da Júlia Lopes de Almeida. A pulsação do seu sangue alvoroçado dava-lhe a percepção fantástica de que o Brasil seria arrastado vertiginosamente pela maldade de uns, a ignorância de outros e a ambição de todos. Então, é um retrato bastante realista do Brasil pós-abolição, do Brasil pós-proclamação da República. Então, pega esse momento ali específico do encilhamento e cria uma obra, né, mostrando a realidade como ela é. Então, grande autora Júlia Lopes de Almeida, uma injustiçada, né, que deveria ter sido ali a primeira mulher na Academia Brasileira de Letras. Beleza, coração? Qualquer dúvida, manda para mim aí nos comentários, sugestões, algum livro aí. Eu procuro, coração, eu procuro em PDF, eu procuro na biblioteca municipal. Se eu tiver aqui comigo, se eu já tiver lido, né? Eu tenho aqui o meu acervo, né? Aí eu gravo o vídeo para vocês. Beleza? Aquele abraço, valeu, fui.